Isso aí. Bem-vindos a mais uma videoaula da Cartão Informática. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma conexão com o banco de dados no TupiÚtios, que é a ferramenta que a gente usa para sincronizar os dicionários, como criar um perfil e como sincronizar o dicionário. Então vamos lá. A primeira etapa do nosso processo é criar uma conexão. Então a gente acessa o TupiÚtios, clica aqui em Conexões. Vai apresentar essa tela. A gente vai vir aqui, botão direito, criar PostgreSQL, que é o banco que é suportado. Aqui a gente vai digitar o endereço IP do nosso servidor de banco de dados. Então, no nosso exemplo aqui, 192.168.0.5. A porta que ele está rodando, a versão do banco. Para banco mais antigo, a gente vai usar 8.4. Para banco atual, 9.0.x. E olha, aqui aqui é suportado o banco 9.1 e 9.2. O nome do banco que a gente vai usar, então no nosso caso aqui o banco chama Tupi. Aqui o usuário que vai ser utilizado para fazer a conexão com o banco e aqui a senha. Esse usuário ele tem que ter direitos de superusuário no banco Postgres, porque senão a gente não vai conseguir fazer a sincronização. Na descrição, eu não preciso necessariamente, eu posso mudar isso aqui, não preciso deixar necessariamente essa descrição. Então eu vou colocar aqui demo sincronização. Vou gravar aqui. Está aqui a nossa conexão nova. Agora eu vou fazer um teste dessa conexão para ver se está funcionando. Se aparecer essa telinha aqui, é porque conectou. Aqui o tempo que ele levou para fazer a conexão, 7 milissegundos. Aqui em qual host que ele conectou. E aqui o nome do banco de dados e do usuário. Beleza. Depois que a gente fez essa etapa, a gente vai entrar aqui em perfis para conexão. É isso que vai mandar na nossa conexão. Então eu venho aqui e insiro uma nova. Eu vou criar uma aqui 25, por exemplo. Vou colocar uma descrição qualquer. Aqui eu costumo usar o IP do servidor e mais o nome do banco, para não me confundir na hora de sincronizar. Então nesse caso eu faria 192.168.0.5 Tupi. Lembrando que isso aqui é uma descrição que eu posso colocar na minha cabeça, qualquer descrição. Eu coloco isso aqui para facilitar na hora de sincronizar. Como eu tenho vários perfis, isso me ajuda a localizar o perfil correto. Aqui eu preciso escolher qual a licença. Licença para qual empresa que vai ser sincronizada no banco. No meu caso aqui eu vou escolher Cartão Informática, que é o banco que eu estou usando lá. E aqui eu vou escolher a conexão. A conexão que eu acabei de criar. Demo sincronização. Não sei se vocês repararam, mas ele deu uma piscada aqui. O que ele fez? Ele conectou com o banco de dados e escolheu os catálogos disponíveis. Então, tem o default e o global. Geralmente a gente vai escolher o default, é o padrão para todo mundo. Numa instalação mais avançada, a gente pode escolher um esquema diferente aqui, um espaço diferente, por questão de performance. Então aí o sistema de sincronização vai criar os índices e as chaves únicas, que é chave estrangeira e chave primária, num outro disco, por exemplo. Vai ficar muito mais performático. Mas para esse exemplo aqui, a gente vai criar tudo no default, está tudo num lugar só. Vamos vir aqui e gravar. Está aqui a nossa conexão. Agora, depois que eu preparei o ambiente, eu vou criar o dicionário. Vou criar um catálogo para sincronizar. O que é essa operação? É como se eu estivesse pegando, assim, como se eu estivesse não. É eu pegar o dicionário, que são os dados, as informações de tabelas, campos, triggers de tela, rotina, tudo isso daí eu vou tirar do meu banco de dados atual para atualizar o banco de dados de destino. Isso que é sincronização. Então eu venho aqui novo, vou escolher minha conexão de origem. Então, nosso perfil de destino está aqui. Só que nessa etapa que a gente vai fazer, a gente está gerando um catálogo. Então eu tenho que escolher o banco de origem. Aonde estão as minhas informações? Onde é o meu banco de desenvolvimento? Aqui eu vou colocar o nome que eu vou gerar, o nome do catálogo, Tupi. Poderia colocar qualquer outro nome aqui. Eu vou trocar aqui, por exemplo, para demonstração. Ou demo sincronização. Não, demonstração tá bom. Demonstração. Aqui ele lista para mim o caminho onde estão os arquivos fontes com as procedures. Eu tenho que ter isso na minha máquina. No meu caso, está nesse caminho aqui. users, recards, projetos, binários, USR source. Vou copiar aqui e abrir para vocês olharem o que tem dentro dessa pasta.
Então, a gente olhando aqui, ó, nós temos todas as regras de negócio, todas as rotinas escritas pelos programadores. Aqui é onde tem as validações de pedido de compras, pedido de vendas, de estoque financeiro, são as regras de negócio. Então o sistema inclui todas essas rotinas no dicionário também para mandar para o banco de destino, para o banco que tem que ser atualizado. A gente vai voltar aqui, vou mandar criar o dicionário. Nesse momento, o TupiÚtios, que é esse utilitário, ele está pegando as informações do banco de dados desse perfil aqui, que é o banco de dados de origem, e está gerando um catálogo. Ou seja, ele tá extraindo as informações desse banco e gerando um formato no disco rígido que eu possa mandar para o próximo banco de dados, que é o banco de dados do cliente, ou de destino. Às vezes a tela some, mas ele continua aqui. Ele foi para segundo plano porque o processamento dessa rotina aqui é muito pesado. Então aqui a gente vai ter que esperar um pouquinho ele terminar de fazer a geração do nosso catálogo. Agora, ó, ele passou para a etapa de checar as rotinas. Está pegando as rotinas daquele diretório ali em cima, dessa pasta, e gerando um catálogo para mim. Então, ele está dizendo aqui, ó, nesse aviso, é um warning isso daqui, que essa rotina MC1020SPT ele não encontrou no disco rígido. Ele está no meu dicionário de dados, do banco de origem, ele tá relacionado nas rotinas de origem, mas não está no banco. Provavelmente o que aconteceu aqui foi que o programador que está fazendo essa rotina não disponibilizou ainda para os outros programadores, então ela não está na minha máquina. Mas tudo bem. Vou fechar essa tela e agora eu vou sincronizar. Venho aqui em repositório, sincronização, ou aperto F2, dá na mesma. Aqui eu vou escolher o perfil do banco de destino. E essa operação é justamente pegar os arquivos do diretório que ele gerou, do catálogo, e colocar no banco de dados de destino, que é esse cara aqui. Então eu acesso aqui o perfil de destino, e aqui eu tenho que escolher o repositório. O nome que eu coloquei na geração foi demonstração, é o que eu tenho que selecionar aqui. E por fim, eu venho aqui e coloco aqui, trocar dicionário. Ou seja, ele vai apagar todo o catálogo do servidor de destino, que é esse perfil aqui que eu escolhi, e vai colocar o que a gente gerou na demonstração, que era do banco de origem. Clico aqui em sincronizar e confirmo. No meu caso aqui, eu não vou confirmar a operação, nem esperar a sincronização, porque esse banco é o banco de desenvolvimento. Então a gente só está usando para demonstrar mesmo. Mas o processo de sincronização é esse. E aí, aqui acaba a nossa videoaula. Até mais.